Bom, então vamos dar continuidade aqui à série de mensagens. Tivemos uma pausa, né? Muito foi que pegou comigo passado, mas temos uma pausa aí. E aqui a gente vai voltar a partir do versículo 32, capítulo 1, e vamos ler até o versículo 45 para a gente encerrar o capítulo 1 de Marcos, né? Então, os irmãos abram aí em Marcos, capítulo 1, 32, até o versículo do capítulo 1. Já de Marcos 1, 32. Então, diz assim o texto. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes, toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não os permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Eles se levantaram ao madrugada, saiu e foi para um lugar deserto que adoravam. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também no Rio, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode comunicar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, fica ali. Nele instante ele desapareceu a lepra. Ficou livre. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu. E ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra teu sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés entendeu para o testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a profalar muitas coisas. Ele livrava disse, a fome não mais poder Jesus livrar publicamente em qualquer cidade, mas também fora, em lugar, eles, de toda parte, com ele. Então, irmãos, aqui nós terminamos o capítulo 1, né? Para começarmos a semana que vem, capítulo 2. Então, vamos fazer uma oração neste momento. Vamos pedir ao Senhor graça para oremos. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer por tua graça de estar aqui, realmente com os teus santos, com os teus filhos, a qual eu creio, Deus, tem os dons do Espírito de vida. E aqui, ó Deus, estão diante de mim para ouvir a tua palavra sendo pregada. Estamos aqui já há um tempinho pregando para o Evangelho de Marcos, e Marcos continua a falar. Ao Pai vergonha aqui presente, em nome de Jesus. Então, queridos, nós chegamos aqui já, né, na parte final do capítulo 1 e chegamos em mais textos que relatam o poder de Jesus curar. Jesus revelando quem ele é por meio das curas, que se manifestando, né, para o povo. Nós vimos isso na pregação passada, a cura do endemoniado Cafarnaum, que é o primeiro relato aqui que Marcos traz, de uma pessoa que estava endemoniada numa sinagoga, Jesus libertou. Vimos aqui que a questão já dos demônios, Marcos já começa a falar de pessoas dominadas pelo demônio. Ele sabe, né, que o ser humano ele é dominado pelo demônio se ele não tiver Cristo. Quem manda no ser humano, isso pela permissão de Deus, os demônios é quem dirige a vida das pessoas. E Jesus ele veio mostrar com isso que ele veio libertar o homem do poder de Satanás. Ele veio libertar o homem desde o Éden, quando Eva deu ouvido à voz da serpente, que a serpente vem tendo muita influência na vida do ser humano. Não é à toa que ele é conhecido em Apocalipse capítulo 12 como o sedutor de todo mundo. Ele seduz o mundo. Nós, irmãos, graças a Deus, né, fomos libertos pelo Evangelho. Fomos libertos por Cristo. O Evangelho chegou até nós e nos concedeu essa libertação. Todo aquele que crê em Jesus é liberto de diabo. O diabo já não tem mais lei na vida dele. Quando Jesus na cruz, ele já despojou o diabo. Na ressurreição também, Jesus ele destrói a morte. Nós temos garantia da libertação desse ser que existe. Nós não subestimamos ele, mas vamos ser derrotados. E Cristo derrotou a morte. A morte não tem também poder eterno sobre nós. E aí nós vimos que Jesus continuou curando. Desde a relato da sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra, né?
Então, o primeiro Papa aqui da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem o Papa era casado. Eu sei porque a Igreja Católica não temos Papa casado, né? A Igreja Católica ensina que tem que ter o Papa. Nós, como protestantes, não tentamos ter que o Papa, né? Mas ele era casado e Jesus gosta dele, né? Ele foi para casa do Pedro e foi recebido lá. A sogra dele estava acamada de fé e Jesus a curou. Ele disse que o sermão é muito um sermão. E aqui, muitas outras curas que é o texto que começamos a ler. Então, Jesus virou ali um curandeiro que era procurado por muita gente aqui, né? Logo no final da tarde, né? E Jesus via, era o dia todo, ele via, as pessoas iam atrás dele, a fama dele estava crescendo, e era muito comum que isso acontecesse. Ser procurado. Você veja que hoje em dia, curandeiros de mentira, só porque fazem certas, né? Certas curas que são de mentira, são procuradas por muito bons. Eles têm sucesso, né? Eles têm atenção, têm credibilidade. Falsos profetas, falsos curandeiros têm credibilidade hoje. Enchem lugares, lotam lugares, são bastante procurados. Imagine, veja. E aqui diz que, né, ao cair, né, o sol, trouxeram Jesus, todos os dele. Então, traziam a ele. Não tinha um que não ficasse curado. Diferente dos profetas de hoje, né? De todo mundo, você vê esses pastores de lugares aí, caras locais, eles dizem que tem nome de cura, né? Como um estádio de futebol, faz ali uma cruzada de cura, de milagres, mas nem todo mundo é curado. Era diferente com Jesus. E todos eram curados, inclusive endemoniados. E aqui começa sempre esse relato de endemoniados, endemoniados. Pessoas possessas, pessoas presas por demônio. E veja que na cidade, já havia a cidade ali, lotava a porta da cidade daquela época, muitas delas, tinha muros. Então, pequeno, não fosse um bairro aqui de Roberto de Conceição, que tivesse toda cercada de muros, era assim. Tem vestígio até hoje, um lugar assim, esses muros. E aí o pessoal chegava nas portas, tinha que ir para pelas portas, né? Tem uma porta era distante para a outra. Isso também por segurança. E os joelhos vinham, e Jesus feria muitos demônios na boca, não. Todos eram curados. No relato de Mateus, é interessante, Mateus diz que até as vestes de Cristo, eles tocavam na roupa de Jesus, saíam curados. Então eles viam que se tratava, não era qualquer pessoa que estava ali. Não era qualquer curandeiro. E cura um, cura outro, cura parcialmente. Ele curava todos. E expelia todos os demônios. E ele mandava os demônios ficarem calados. Calados. Ele não permitia que o demônio falasse. Porque o demônio sabia de que se tratava. O demônio não via, irmãos. Aqui é uma opinião minha. Mas eu acredito que é certo. Os demônios só via a figura humana ali, não. Os demônios são espíritos, né? Ele via que estava por trás daquela carne. Ele estava naquele mundo espírito. Algo diferente. Ele sabia que se tratava do Filho de Deus. Tem casos aqui que Jesus, quando expulsa o demônio, ele diz: é Filho de Deus, escalce. Porque Jesus não queria ainda revelar a identidade dele naquele momento, que é o momento inicial do ministério dele. Ele não queria ainda. Fizesse uma larga, ele revelasse quem ele era. Não queria. Primeiro, Jesus fazia isso como algo para se promover. Ele teve uma preocupação dos dois. Ele falou sobre as nossas enfermidades. E ele estava mostrando que vai chegar um tempo que as enfermidades vão acabar. Vai ter um mundo que não haverá mais enfermidade, como Cristo reinando. Quando Cristo está reinando, não haverá mais enfermidade. Veja, Jesus só passando um dia num bairro, num território, ele curava as pessoas. A presença de Cristo, doenças, era uma fase mais fácil. Ele veio por fim as doenças. Ele veio por fim a morte. Ele veio por fim ao domínio de Satanás. Então, vemos esse relato aqui, tem muitas curas, irmãos. Cristo efetuando, mostrando que ele, de fato, cura. Cristo cura hoje, cura também. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus sabe que fez hoje. Ele não está aqui fisicamente, mas ele nos relata de pessoas que oram, né? Pedem a Jesus misericórdia e são curadas, pessoas que lugar. Nem sempre ele cura, como aqui no caso. Ele pode curar se for da vontade dele, ele pode curar. Jesus está vivo. A diferença da nossa religião para a religião falsa que tem por aí é porque o nosso líder, fundador da nossa religião, ele vive. Ele está vivo. Ele pode me ouvir agora. Ele está vivo você agora. Você
Nós começamos a hora aqui falando com quem? Em nome de quem? Ele está aqui no meio do culto. Então, isso é uma bênção para nós, essa certeza. Nós estamos aqui num espaço vazio, né? Ah, Deus aqui conosco. Estamos aqui na algo inútil, algo vivo aqui. Cristo está conosco. Então, essa é a diferença que o nosso mestre morreu, mas ressuscitou, ele vive. E ele enviou o Espírito Santo, ele disse, não vos deixarei órfãos, falando para os discípulos, né? Enviarei o Espírito Santo a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito Santo está aqui conosco, é o Espírito de Cristo, nos trazendo à memória essas palavras, para as palavras serem vivas e terem efeito, né? A palavra tem efeito porque Deus está vivo, Cristo está vivo. Por isso que ela não volta vazia, ela converte, ela transforma, ela cura. Desde que você receba com fé as promessas de Cristo. Receba com fé e creia nisso de todo o seu coração, que isso é verdade. Então, eu costumo dizer que o cristianismo não é uma religião, gente. Ela é a verdade, ela é algo que aconteceu. Ela é um fato histórico. Cristo esteve aqui de fato encarnado, Deus que fez homem, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez o mar, todas as coisas que nele existem, que ninguém vê. Ele esteve aqui, como humano, ele pisou aqui nesse sol, fazendo curas, libertando pessoas. Então, o maior acontecimento que aconteceu na história da humanidade foi o homem ter pisado na lua. O maior acontecimento, o melhor e maior, inigualável acontecimento do planeta foi Deus ter vindo à Terra. Jesus Cristo é o próprio Deus. O princípio é o verbo. Logos, a força, a palavra, Deus disse: haja luz e houve luz. Salmo 33, 6. Pela palavra, Deus fez o céu. Então, no princípio era o verbo, Deus falando. O verbo estava com Deus. E o verbo era. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito. Então, não existe nada, irmãos, que você veja com seus olhos que Deus não tenha feito, que Cristo não tenha feito. Aí no versículo 14, isso é João capítulo 1, né? Versículo 1 a 3. Você tem aqui. 14 diz: o verbo se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória, agora como unigênito do Pai, cheio de graça, ele estava cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de verdade. Então, o cristianismo é um fato histórico, aconteceu e até hoje está aí. Já tentaram acabar com o cristianismo, acabaram. Pelo contrário, todos os avós, todos os inimigos do cristianismo foi que tomaram. E o cristianismo segue, porque é um fato histórico. O mundo é dividido entre antes, a história é depois de Cristo. Porque Cristo veio aqui, de fato. E ele continua vivo. Tão vivo quanto esteve aqui, né, pisando. Você pode falar com ele. E aí, irmãos, Jesus ele passava, né, dia curando, pregando, trazendo doentes para ele, curava todos. Não saber disso, desse cristianismo, ele pode curar alguém que está enfermo hoje. Nem sempre. Ele pode. Ele tem libertado muitas pessoas de muitas enfermidades, não parou, e curado muitas pessoas dos demônios. E você é uma delas, que vivia sob a influência de Satanás, não está mais. E Cristo libertou. E aí que diz, irmãos, que chegou a madrugada, versículo 35, ele foi para um lugar deserto e orava. Jesus orava, mesmo sendo Deus, como homem, ele falava com o Pai. Ele deu exemplo de oração. Orava de madrugada, né? Talvez eles eram dos textos que tem muitos crentes que gostam de orar de madrugada, né? Passar, né? Tem pessoas que passam no programa, gostam de orar, né? Isso é bom, quem tem disponibilidade, né? Orar sem cessar. Você está sempre orando, falando com Deus, ter esse momento de oração. Tem pessoas que têm essa disponibilidade de orar na madrugada para orar. E veja que Jesus, ele tinha, né? Esse hábito de oração pela madrugada. Ele passava o dia evangelizando, ele descansava e ia dormir. Provavelmente Jesus, ele dormia, nem sempre ele dormia, não. Né? Acontecia no dormir pouco, e aqui ele orava nas madrugadas. E lugares desertos. E a questão do lugar deserto aqui, porque já nessa altura aqui, Cristo, ele já não tinha mais. Era muita gente procurando ele.
Está muita gente procurando. Aí ele ficava, ia para um lugar para descansar. Se ele ficasse, ele tinha que dar mais. Se ele ficasse num lugar tarde, ninguém deixava ele embaixo. Depois que eu doente, ele sofrendo, ele queria logo uma lei da dor, a luz da dor. E a gente tinha que ir no deserto para ter um descanso. E eles escondiam mesmo. Eles escondiam. Porque era muita gente. Eles escondiam. Pode ver se esconder. E ia orar. Depois voltava. Eles iam lutar, mandavam os discípulos liberar o povo. Né? Para chegar, para ele poder atender. E aqui Pedro vai atrás de Cristo, né? Jesus tinha momentos que Jesus até se escondeu do discípulo. E o discípulo procurava ali, onde é que ele está? Ele tinha um momento só, a sós, né? Com Deus, um momento para descansar, Jesus nesse momento. E aqui, irmãos, Pedro acha ele e diz, olha, Senhor, todos os muita gente vem procurando. E Jesus começou a pegar na Galileia, Cafarnaum, pô, Jesus foi criado, né? Nazaré, esses lugares aí. Ele começou por ali, no lugar perto onde ele foi criado. E aí Jesus está para ele. Jesus responde: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também. Que foi para isso. Então não vim apenas para ficar aqui, né, limitado à Galiléia. Que é, os galileus estavam treinando nesse momento aqui, porque eles estão vendo. Vamos a outras povoações, a outros lugares, para que eu também pregue ali. Porque a finalidade é levar a verdade. Não é só a questão da cura, né? Mas levar a palavra de Deus ao povo que estava na escuridão. Porque a pior enfermidade é da alma. Né? Porque tem muita gente que era curada por Jesus, não permanecia sem conversão, ou não? Tinha muita gente. Jesus, a preocupação maior dele era a cura do espírito. Cura da alma. É o caso do cego de nascença, que eu até falei aqui na aula de Paula Mental, e Jesus fala para os fariseus que o cego é aquele que não quer enxergar. Vocês, né, Jesus falou assim, vocês não estão vendo que o cego é a fé, e os fariseus não acreditaram, não queriam acreditar, na verdade, porque o cego de nascença era conhecido. Todo mundo. Era um mendigo, um perigo que todo mundo conhecia ali no bairro. Não tinha como negar ele, só ele estava desfazendo esse tempo todo, só conhecer. E aí, o texto da em João capítulo 9 deixa claro que o pior cego, não é o cego, tem uma deficiência física, não é um físico, é aquele que quer chegar à verdade. Quantos cegos hoje que não tem a cura, né? Visual, seguem Jesus? Eu conheci um. Tem uma denominação que eu fazia parte, no passado eu fui de igreja pentecostal, tinha e ele fazia parte do grupo do louvor, ele cantava, e ele era cego. Chegava lá. Mas ele acreditava em Cristo. Ele falava das Jesus para as pessoas. Mas ele chegava mais do que muita gente que tem os olhos pelo ver, né? Uma veia para de Cristo. E aí aquele cego foi curado. Mas o maior milagre naquele cego do capítulo 9 de João foi a cura espiritual dele. Ele passou aquele texto. Com a cura que ele recebeu da cegueira, ele passou o quê? A cegueira, Jesus. Passou a sangre em Cristo. E aí Jesus fala aqui, vamos para outros lugares que ali pregue também. Jesus ele andou, meus irmãos, a Palestina inteira. Dizem que a Palestina é tamanho do estado de Sergipe. Né? Melhor do que Pernambuco, né? Por aí. Pequeno, mas a pé é pequeno. Jesus andou a pé, não tinha carro naquela época. E se mandar, eu moro em Olinda, né? Vim para casa da Olinda, vou chegar, né? Nós conversávamos uma hora ainda, não sei. Uns 8 quilômetros daqui para lá, né? Não sei. Daqui do até para Pernambuco. Né? É mais ou menos isso. Né? Imagina você andar o estado de Pernambuco inteiro em pé, o estado de Alagoas. É a mesma coisa, né? Então Jesus foi para vários outros cantos, né? Além da Galiléia, ele foi para outros lugares, a fim de pregar, porque ele foi enviado para isso, para pregar, falar a palavra de Deus, não só curar. O pessoal estava atrás de cura aqui. Estava atrás de cura, e até hoje tem gente atrás de cura dele, né? Mas ele estava ali, meus irmãos. Jesus veio ali com o fim de pregar a palavra. Então, por toda a Galiléia, eles estavam pregando. E pregando nas sinagogas. Jesus era um frequentador de sinagogas. Ele ia para os sábados, para as reuniões das sinagogas.
que eram as casas de orações, as congregações. E esse teria muitos demônios. Aí, quando viu 6 ele coloca essas demônios, mostrando que o homem, de fato, está sob o poder das trevas. Jesus começa a entrar no campo, né? E era assim, muito desconhecido das pessoas. Até chegar a dizer, nunca vimos tal coisa. Quando ele libera alguém endemoniado lá na sinagoga, nunca vimos tal coisa. Ele manda os demônios saírem, os demônios saem. Obedece a palavra. Jesus veio, meus irmãos, para saquear o campo do inimigo dele, né? Vamos aqui uma vez essa questão aí, né? Mateus capítulo 12, fala aí. Doze, 22. Então lhe trouxeram um filho endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ler. Aqui dá a entender que algumas enfermidades são causadas por demônios. Algumas enfermidades. No caso de uma mulher que era incubada há 18 anos, Jesus curou o demônio dela, e ela ficou, né? Ela se endireitou. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Então veja que as curas davam esse sinal, sinalizavam. Esse homem deve ser ou um profeta, ou é de fato o Messias. Mas os fariseus, que eram incrédulos, não tinham, a cura não convenceu eles, a maioria deles, né, poder de Cristo curar. Ouvindo isto, murmuravam, que eles começaram o pessoal a chamar Jesus de Messias. E questionar se Jesus era o Messias. Ele começaram a rapaz. Vamos te dar uma resposta sobre isso aí, está expulsando o demônio. Esse não espera demônio, senão pelo poder de Deus seguro, moral do Senhor. Tinha uma entidade que os pagãos adoravam, que era Belzebu, que era um demônio, né, que era cultuado, o espiritismo antigo, e ele estava dizendo que Jesus estava expulsando o demônio com o poder dessa entidade. Nem existe, né? É um nome que dão, mas aí Jesus ali responde: e todo reino dividido vai ficar deserto, e toda cidade dividida não vai subsistir. Versículo 5, né? O demônio não pode brigar com o outro demônio. Se eu sou um demônio, eu estou aqui fazendo o quê? Brigando com outro demônio. Satanás espera demônio está dividido para si mesmo. Como pode desviar o seu medo? Se eu expulso demônio por Beelzebub, por que eles expulsam vossos filhos? Ele até questiona assim: com que poder que existia para os fariseus e racistas? Interessante, existia. Aí está questionando: vocês também expulsam, se eu sou do demônio, vocês também expulsam. Então, qual o critério de dizer que eu expulso com o poder do demônio e vocês não? Né? Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Ele disse: eu não preciso condenar vocês. E as pessoas que vocês trabalham com isso, é que vai acusar vocês. Não precisa de mim. Se porém eu expulso o demônio mesmo, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, a questão dos animais começa a tratar dessas discussões de demônios. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Era um dos sinais que o reino de Deus estava vindo para tomar o lugar do inimigo. O diabo estava reinando na terra. Antes da cruz, irmãos, a realidade espiritual do mundo era uma. Depois da cruz, depois de Cristo, passou a ser outra. Antes de Cristo era o império das trevas que dominava. Aí Jesus veio saquear o império das trevas. Veja que no versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens e viver amarrado? Se alguém entrar na casa de uma pessoa forte, né? Ele tem armado lá, ou é? Se alguém invadir sua casa, se você tiver arma, você vai ser ele vai. Então a pessoa que vai invadir sua casa tem que ter um plano bem feito, tem que ser bem inteligente, né? Para poder render a pessoa. E aqui Jesus está falando que valente é Satanás, a valente, e dominava os homens. Mas veio o mais valente que ele, que é Jesus Cristo, o amarrou, saqueou a sua casa, tomou os despojos dele. Os despojos dele somos nós, que estávamos sobre o poder dele. E o que é um despojo? Quando o exército derrotava o exército inimigo, ele levava os pertences daquele exército derrotado, era despojo. A armadura, a espada, ou até a cidade que eles perderam. Os bens da cidade, o despojo. Jesus, ele amarrou
Ele é o mais valente, que amarrou o valente. Ele começou a fazer isso ao expulsar os demônios, ao pregar o evangelho e converter as pessoas. Então, meus irmãos, isso Cristo ainda continua fazendo através do Espírito Santo por meio da igreja. A gente ainda continua, nós, irmãos. Quando você pega o evangelho para alguém, você está tentando virar uma pessoa que ele se encontra sobre o campo do inimigo, para trazer ela para o reino de Cristo. Então, você vai encontrar constantemente Marcos falando essa questão, essa realidade espiritual. E aí, aqui fala que Jesus ele vai para outros lugares pregar, que ele não tem que ficar limitado apenas a um território. Ele fala que um homem leproso se aproxima dele. E grita, né? Se ajoelha, até Jesus se ajoelha e diz: se quiseres, pode me purificar. Ele foi bem humilde, né? Ele não foi lá pedindo: me cure. E algumas pessoas chegavam assim para Jesus, né? Exigindo, pedindo, já com desespero. E mesmo assim, Jesus atendia. Esse aqui foi bem humilde para pedir: Senhor, se quiseres, pode segurar, pode me purificar. Jesus explica para ele. Porque os leprosos, meus irmãos, ela não é, mas vocês não sabem, é rancenise, né? Conhecedores como rancenise. E ela, o seu estado avançado, ela está desfigurando a pessoa. A pessoa começa a ficar com o rosto, ela não tiver atingido mais o corpo, né? Os meios do corpo, as mãos, os pés, e mata, é uma doença que mata a pessoa. E não tinha cura, geralmente não tinha cura, era uma doença curável e muito contagiosa. E aí, esses leprosos aqui, eles viviam num lugar afastado do corpo. Eles tinham que até que avisar que o leproso estava chegando. Aí tem, né, várias teorias aqui em cima, eles gritavam, né? Chega um leproso, o pessoal abre caminho para eles. Porque, né, ninguém queria algo que ajuda. Só que a lei de Moisés previa, né, se causa alguém fosse curado, no caso, procurar o sacerdote para falar do curado, para o sacerdote apresentar o leproso. E fizesse o sacrifício, né, uma oferenda a Deus, de gratidão, pela cura. Existia isso lá, né, essa doença muito antiga, já desde o tempo de Moisés. Jesus chega para esse leproso. Eu acredito que o discípulo acho que estava um pouco afastado aqui. Até aquilo não conta detalhe, né? Mas essa doença aqui era muito temerária na época. E até hoje, né? O pessoal não está ter, como só se souber que alguém tem, porque logo o meio chega perto, né? Então, eu acredito que o discípulo se afastaram aqui, Jesus vai até ele se ajoelha, e diz aqui que Jesus procura ver como padecer. Marcos dá esse detalhe aqui, Jesus mostra uma pena muito grande dele. Jesus toca ali. Porque para Jesus, lepra não é nada. Né? Lepra não é nada. Jesus toca nele e diz: eu quero. E qual é a pergunta dele? Se tu quiseres, se tu dizer que eu queria, ele não aceitar. Pode me tornar limpo, Jesus? Eu quero. Fique limpo. E aí diz que no mesmo instante, a lepra desaparece. Deve ter sido algo muito emocionante, sabe, né? Quer dizer, esse poema não. A pessoa, como ele estava, são não sabe, estava sem nariz, sem orelha, né? Estava com as mãos, com os dedos caídos, não sabe como ele estava, né? Todo perigo tem umas feridas também, mas ele tem a felicidade muito grande, né? Por ter sido isso. Eu volto a dizer, a pior cegueira não é aquela dos olhos físicos, e a pior lepra não é do corpo, é da alma. Tem muito leproso aí na alma, né? Leproso. Precisa da purificação dos seus pecados. Porque Jesus está mostrando que todo problema do homem é o pecado. O pecado que jogou a gente nessa miséria, de doenças, de maldição. Por causa da tua desobediência, maldita é a terra. Ela vai produzir espinhos e abrolhos. Porque tu és pó, o suor do teu rosto comerás. Tornarás a terra, porque coisa é pó. Tu és pó, e ao pó tornarás. Aí, para tornar um pó, sabe, né? Não tem assim. Tem gente que morre de repente, mas é a doença, geralmente, né? A gente está desfiando. E a gente está morrendo. Fidelidade, né? Envelhecendo.
ou quando a cometida é uma doença dependente da idade. E Jesus pede para ele não contar a ninguém, mas ir ao sacerdote para falar da cura dele, para que o sacerdote dê a notícia de que ele está curado, né? Oficialmente. Mas só, irmãos, que ele não segurou a língua, não. Ele estava tão feliz com a bênção de ter sido curado, que ele sai falando de Jesus publicamente, ao ponto de Jesus nem poder mais ficar em lugares públicos. Todo mundo, né? Queria até Jesus. E apertar também, uma coisa assim, era tanta gente, aquele relato da cura da mulher hemorrágica. E lá era tanta gente que a mulher estava conseguindo chegar até Jesus, apertando Jesus, tanta gente. Aquele cura. Mas a mulher, pelo menos, se conseguir tocar na hora da sua festa, é muito lindo, né? Essa passagem. E aí, cara, a fé é. A fé é muito grande. Estamos dentro de Deus, ela vai. E aí, a hemorragia dela, tantos anos, né? Comentava, ela fica. E aí, Jesus começou a ir para lugares desertos, e muitas pessoas iam procurar ele lá. Até em cidades, estava ficando até complicado. Na cidade, nas sinagogas, que se estivesse na casa e soubesse, ele tinha que esconder. Ele não tinha paz. E a logo ele. Desde que Jesus fez. Irmãos, nós, né, nos maravilhamos com muitas figuras acerca disso. Esses sinais que Deus opera. Isso aqui é um fato. Isso aconteceu. Para quem é registrado. Estamos lendo, né? Então, isso aconteceu. E ele nos dá a esperança de que a doença, elas vão acabar. Jesus é contra a doença, ele veio para solucionar o problema do ser humano. Ele veio resgatar o ser humano. Ele veio costurar. E aí, é na cruz que ele toma a pior enfermidade. É na cruz de Deus. Jesus toma sobre si todo o pecado. Porque é o pecado que nos mata. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que envelhecemos, adoecemos e morremos. É o pecado. Mas Cristo tomou os nossos pecados. O pecado ele não tem mais poder sobre nós. O pecado pode atrair a doença, pode atrair a morte para nós, mas a morte não vai mais nos manter presos na sepultura para sempre. Porque Cristo tomou sobre si toda a nossa. Gálatas capítulo 3, do que lá, capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição de lá, da lei. Porque a lei de Moisés amaldiçoava o pecador. Onda debaixo da maldição, com aquele Gênesis, maldita é toda a terra, por conta da tua desobediência. E aí a maldição, como é que essa maldição? É doença. Isso é maldição. Envelhecimento. A morte. Maldita é terra. Mas Cristo nos resgatou da maldição, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Quando você olha para a cruz, irmãos, o que você vê? Jesus não era para você ver, para você ver seus pecados. Sendo esmagado por Deus. Sendo triturado por Deus. Tendo nossos pecados sendo destruídos por Deus, estamos absolvidos, limpos. Como esse negócio aqui ficou tão agradecido por estar limpo, essa sensação que todo convertido tem que ter quando tem Jesus. Ser liberto da sujeira do pecado, da leva do pecado, ter essa felicidade. Eu não estou mais sujo, estou limpo aos olhos de Deus. Algo mais que a neve. Mas pastor, pega ainda todo dia. Esses pecados já foram pagos. Eles não têm poder mais de condenar o inferno. Pode me prejudicar aqui nas relações, né? Pode atrapalhar a sua vida. Os meus pecados me atrapalham bastante aqui. Pode até trazer desagrado paternal de Deus sobre mim. Deus pode até pesar a mão. Se eu ficar fazendo coisa errada. Mas nenhum dos meus pecados poderá me separar de Deus. Porque ele justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que nos justifica? Que mancha o diabo pode apontar para nós se a Bíblia diz que Cristo nos tornou sem ruga,
sem mácula e sem mancha. Paulo fala isso lá aos Colossenses. Ele vai nos apresentar Deus sem ruga, sem mancha e sem mácula. Deus já nos vê limpo em Cristo. Em Cristo já estamos limpos. Em Cristo já estamos salvos. E vivemos essa esperança aqui todo dia. Todo dia eu me ligo dessa verdade. Sim. Limpos do Senhor. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para estes que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é dado o direito de entrar na cidade celestial pelas portas. É aquele que lavaram, branquearam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uma mais leve, uma mais demônio nos escravizando, uma mais sujeira do pecado. Onde abundou o pecado, Paulo fala em Romano, gosto bastante desse versículo aí em Romano, né? Superabundou a graça. Não importa quantos pecados você tenha cometido, quem você foi, né? Que tipo de leproso você foi espiritual. Cristo está dizendo para você agora, eu quero te tornar limpo. Fique limpo. E ele nos limpou.